Olá, olá a todos, todas. Estou muito feliz por participar mais uma vez de um projeto do Instituto EPAP. Eu sou Alexandre Cavalieri Gomes, professor do Instituto EPAP, para muitos projetos, e isso me faz muito feliz. Gostaria de mais uma vez agradecer imensamente ao professor Adriano, professor Antônio, esses dois batalhadores da educação, do aperfeiçoamento profissional, que buscam sempre levar de maneira, inclusive gratuita, para todos os profissionais da área da saúde, conhecimento com alta qualidade. Estou muito feliz de poder participar e eu espero poder gravar vários episódios. Hoje o tema central está relacionado à dosimetria para fotobiomodulação, os mitos e verdades. Eu sou, como acabei de falar, o Alexandre Cavalieri, fisioterapeuta, trabalho aqui na Suíça atualmente, tenho licença como fisioterapeuta no Brasil, em Portugal e na Suíça. E vamos lá, então. É isso que eu faço um pouquinho. Vamos começar com o primeiro mito ou verdade. Vamos ver. A energia de 3 joules, ou joules, como os brasileiros costumam falar, é excelente para todos os pacientes. Isso é mito ou isso é verdade? Um enorme mito. Quem tem um pouco de atualização profissional, quem fez um curso, uma capacitação em fotobiomodulação com qualidade, sabe que isso não existe. Ah, mas muita gente fala, professor, fala bobagem. Isso não existe. A energia depende dos objetivos que queremos atingir e temos que adequar as respostas do paciente aos objetivos que temos e, inclusive, a quantidade de sessões que conseguimos fazer com aquele paciente durante uma semana. Então, isso não existe. É mito. Ah, eu vi uma tabela, 3 joules, 3 joules ou 3 joules dava para tudo. Não, não. Isso não é verdade. Tem que estudar, tem que saber da individualização de doses, das diferenças entre os diferentes tecidos, as diferentes profundidades, as respostas individuais, diferentes cores de pele e por aí adiante. Tem muito conhecimento envolvido, então não é possível que 3 joules é bom para tudo, né? Próximo tópico. A potência dos equipamentos de laser indica a capacidade de produzir energia de cada equipamento. Muita gente pergunta sobre potência. Faz a diferença aparelho com mais potência, com menos potência? Então vamos ver se isso aqui é verdade ou é mito. É verdade. Os equipamentos com potências maiores têm uma capacidade maior de emissão de luz. Portanto, eles têm uma capacidade de produzir energia maior. Se eles emitem mais luz num curto espaço de tempo, nós teremos uma energia emitida muito mais alta. Os equipamentos que têm energia, que têm a potência, desculpem, têm a potência muito baixa, eles vão demorar muito mais tempo para produzir uma determinada energia. Porque o que é a energia? É a potência do equipamento vezes o tempo que ele fica ligado. Então, se ele tem uma capacidade alta de produzir energia, um curto tempo gera energia, bastante energia. Então, nós temos sim que considerar a potência dos nossos equipamentos para podermos utilizar a fotobiomodulação. Existe aí um detalhe importante que nós vamos comentar ainda adiante, não é? Essa potência normalmente é dividida em alta potência e baixa potência. Os equipamentos de alta potência são desnecessários para a fisioterapia.
Nós não precisamos, e mesmo para terapia da fala, para odontologia, para cirurgias, sim, precisa da alta potência. Agora, dizermos que a alta potência é fundamental? Não. Nós não precisamos da alta potência para atuarmos na regeneração de tecidos, tá? Então, quando nós falamos de potência, a baixa potência é excelente para nós na área da saúde. E vamos lá, então. Os lasers de baixa potência são os mais utilizados em pesquisas científicas, tendo estes a maior sustentação científica entre os lasers. Os lasers de baixa potência são os mais utilizados em pesquisas científicas, tendo estes a maior sustentação científica entre os lasers? Isso é uma verdade. Verdade verdadeiríssima. Nós temos uma quantidade de estudos disponíveis. Primeiro, sobre a fotobiomodulação, né? Principalmente os lasers. Uma quantidade absurdamente grande de artigos científicos disponíveis. Muito bem. Dessa quantidade enorme que existe, para vocês terem uma ideia, nós tivemos vários anos com 3 publicações por dia. Tivemos ainda mais tempo se considerarmos 2 publicações por dia, eu estou dizendo, gente. Então, tem muita sustentação científica para a utilização dos lasers. Entre essas publicações, 70% a 80% são lasers de baixa potência. Isso justifica o que eu já vinha falando na verdade anterior. Nós não precisamos de muito mais do que isso. Nós temos é que saber utilizar esses equipamentos. Há muita gente comprando equipamentos caríssimos, sem necessidade nenhuma. Na verdade, elas não sabem usar. Esse é o grande problema. Ok? Então, aí está uma verdade, mais uma verdade, né? Os lasers de baixa potência, sim, são os mais utilizados em pesquisas científicas e têm excelentes resultados na literatura científica. Hoje nós sabemos, inclusive, aqueles estudos que não têm resultados positivos, onde está o erro. E tem muitos erros, sim, de doses erradas e erros na utilização, na forma de aplicar, tudo isso. Mas tem muita sustentação científica, sim, para laser terapia, tá? Muito bem. Outra questão que eu recebo muitas mensagens pelo Instagram, WhatsApp, blá, blá. A dose do laser deve ser em joules por centímetro quadrado, para facilitar a replicação com diferentes equipamentos. E aí, esse é mito ou esse é verdade? Mito dos mais graves do mundo. Nós não temos chance de replicar uma dose que é dada em joules por centímetro quadrado. Por quê? Porque essa característica depende demais de uma característica individual dos equipamentos, que é a área do feixe do laser. Se a área do feixe do laser é extremamente individual, como é que eu consigo replicar com outros equipamentos? Isso é impossível, a menos que eu tenha o mesmo equipamento, do mesmo lote daquele equipamento que foi usado na pesquisa. Só que isso é muito fácil, né? Porque a pesquisa foi feita, vamos dizer, no Japão, né? Ou no Brasil, que é um polo de pesquisa magnífico para laser. Aqui na Europa, eu não tenho os equipamentos que são produzidos no Brasil legalizados, né? Com
a licença aqui da Comunidade Europeia, ou aqui na Suíça, do órgão suíço que cuida disso. Se eu não tenho essa licença, eu não posso usar o mesmo equipamento que foi usado no Brasil para uma pesquisa. Então, como é que eu posso reproduzir se eu não tenho o mesmo equipamento, sabendo que a dose em joules por centímetro quadrado depende da área do feixe, depende de uma característica de construção física do equipamento, que não é a minha vontade, não é a vontade do fabricante, não é a vontade do Instituto EPAP, é uma característica física. Na hora de construir equipamento, a empresa vai solicitar de um conjunto de fabricantes quem tem a melhor relação qualidade-preço para, por exemplo, fazer o equipamento com fibra ótica. Se tem lá a necessidade, não é, de colocar a fibra ótica, cada empresa faz uma fibra ótica com um diâmetro diferente. O diâmetro interfere diretamente nesse joules por centímetro quadrado. Então, não dá para eu reproduzir. Se eu falar para vocês, utilizem 4 joules por centímetro quadrado. Tem equipamentos que isso vai ser uma dose altíssima e tem outros equipamentos que isso vai ser nada, terapeuticamente falando, claro, não é? Então, não posso me basear em joules por centímetro quadrado. Não posso me basear nessa densidade de energia para determinar quanto eu vou usar de laser, porque isso não é replicável. Nós não conseguimos reproduzir em outros equipamentos. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 2 equipamentos da mesma marca, é a mesma linha, mas eles não são do mesmo ano. Um foi fabricado num ano, outro 2 anos depois. Um tem uma fibra ótica menor que o outro, um diâmetro menor que o outro. Isso implica dizer que se eu fosse usar joules por centímetro quadrado com 2 lasers da mesma empresa, com a mesma potência, se eu me baseasse em joules por centímetro quadrado, eu não faria a mesma dose com os meus 2 equipamentos, que têm a mesma potência, que são fabricados pela mesma empresa. E que, diga-se de passagem, são excelentes. Então, não posso utilizar joules por centímetro quadrado. Se vocês têm professores ensinando com as tabelas de dose, assim é melhor abrir o olho, pesquisar um pouco mais, estudar mais, porque realmente não dá para a gente seguir com isso, tá? Essa dose em joules por centímetro quadrado é mito. Não serve para reproduzir, para replicar em outros estudos, ok? Que mais? Os LEDs têm a mesma capacidade de penetração que os lasers. Isso tem sido muito falado também, tem sido muito discutido. Criaram muitas coisas para sabermos se sim ou se não. Vamos lá. Mito. Os LEDs têm uma organização de propagação da luz muito mais dispersa do que os lasers. Quando a luz é mais dispersa, ela tem mais dificuldade de penetração. Então, isso causa um problema para a utilização desses recursos. Então, se nós vamos utilizar para tratar o subcutâneo, para tratar uma ferida, para tratar o couro cabeludo, por exemplo, para crescer mais cabelo, tudo isso o LED vai ajudar muito. Por quê? Porque são tecidos extremamente superficiais. Nós estamos falando de atuar na pele, não é? Então, o LED na pele, ele atua perfeitamente. Agora, os LEDs para chegarem até tecidos mais profundos, eles precisam realmente de um investimento gigantesco. São LEDs que custam caríssimo e isso inviabiliza o equipamento. Então, temos que ter em consideração que LEDs têm menos capacidade de penetração que lasers.
Se você precisa atingir tecidos profundos, você ou vai utilizar LEDs, que são muito, muito, muito caros, ou você vai usar os lasers, que nesse caso acabam ficando muitíssimo mais baratos, ok? Ah, mas eu vi que se a gente colocar muitos LEDs, eles se somam e penetram e tal. Não é assim simples. Se os LEDs não forem os LEDs top, que são caríssimos, que eu estou dizendo aqui, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é um acúmulo de energia na pele que queima a pessoa, que eleva muito a temperatura. Ou nós teremos LEDs caríssimos. E aí, nesse caso, então, valeria a pena ter lasers, não é? Atentem, principalmente, quem me assiste, que é do Brasil, que há equipamentos de manta de laser chegando no mercado com excelente relação preço, qualidade e benefícios, ok? Então, estejam atentos. Às vezes, tem empresas com muita capacidade de publicidade que vendem porcaria. Prestem atenção, os LEDs não têm a mesma capacidade de penetração que os lasers. É físico isso, não é a minha vontade, não é a tua vontade. É física. Física é uma lei da natureza, não dá para mudar. A gente não muda a física. Tem que mudar toda a natureza. Se você conseguir, vai em frente. Mas me avisa antes para eu sair do planeta, né? Porque vai explodir tudo. Obrigado. Nós temos aí o nosso tempo esgotado. Sigam os nossos mitos e verdades. Tem várias coisas muito boas gravadas e a gente fica por aqui nesse episódio, mas tem outros episódios. Acompanhe bastante. Mais uma vez, obrigado, Instituto EPAP, pela oportunidade de poder participar desse projeto.